para a gente gravar, ok? Ok, pessoal, vamos lá. Esse é, como eu falei, Sérgio Gama, da IBM, há 7 anos, mas sou desenvolvedor há 25 anos, e vamos falar um pouco de inovação, de como alavancar aí as nossas apps, as nossas soluções com computação cognitiva. Legal? Olha só, para começar, é importante a gente alinhar é, o que exatamente é computação cognitiva, tá? O que a gente está falando de machine learning ou inteligência artificial para alguns, né? Então, o que seria computação cognitiva? Na verdade, é uma capacidade computacional de aprender. Né? É simples assim. Cognitividade, quando eu falo de cognitividade, eu estou falando de capacidade de aprender. Quando eu falo de computação cognitiva, obviamente eu estou falando de capacidade computacional de aprender. Né? E aprender o quê? Trabalhar com dados fundamentalmente dados não estruturados. O que é dados não estruturados? Pode ser som, né? Eu posso escutar algo, então o serviço ele escuta e ele transcreve isso para mim, ele entende o que eu estou falando, em vários idiomas, inclusive português. O que mais? Falando em imagem, né? Que é outro tipo de situação onde eu tenho um dado não estruturado e eu preciso aprender, inclusive. O serviço que eu vou mostrar para vocês também, ele tem a capacidade de olhar uma imagem, uma foto, e nos dizer alguma coisa sobre essa foto. Por exemplo, se for uma foto de uma pessoa, por exemplo aqui, no caso aqui vocês estão vendo a minha imagem, se fosse uma foto, ele poderia dizer se é do sexo masculino ou feminino, pelos padrões que ele está vendo, né? E mais ou menos qual a idade que essa pessoa tem, tá? Essa é uma possibilidade, ou seja, falei de som, falei de imagem. Aí o outro, o óbvio, que é o que mais esperado, é o mais comum de se utilizar, dados não estruturados. Estou falando de dados texto, né? Big Data. Né? A gente está falando aí de, para quem estuda e sabe, ou não sabe, é importante saber o seguinte. A gente hoje, com esse grande volume, né, de informações trafegando nas redes sociais, na internet, né, aí com os chats, com as Facebook e tudo mais, a gente está falando de mais ou menos, gente, de todos os dados, que são bilhões de dados por dia, a gente está falando de 80% desses dados são não estruturados. Tá? E isso as empresas, no geral, está percebendo que isso é extremamente importante, entender um pouco desses dados. Né? Aí tem uma informação importante. Né? Eu consigo transformar isso em alguma informação que pode ser importante para o meu negócio. Então, gente, vamos lá. Eu tenho capacidade cognitiva, no caso a gente vai falar de Watson, né? Que é a unidade de negócio que tem as soluções e o serviço com capacidade cognitiva. O Watson ele tem essa capacidade de entender os dados não estruturados e eu ensino para ele, né, algumas situações. Lógico que o algoritmo, para que ele entenda, ele já tem um algoritmo, mas eu posso ensinar situações novas, eu posso ensinar ele a entender conversas de telefone, chat de helpdesk, ou seja, entre um operador e um usuário. Eu posso aí um call center de um banco, de uma empresa de telefonia, não importa. Eu posso ensinar termos, né? Tanto, vamos pensar no lado jurídico, a área de medicina e assim por diante, e o Watson vai aprender. Né? Como é que o Watson aprende, gente? Como eu falei, tem um algoritmo, lógico, por trás de tudo isso, né? Que aí a gente está falando um pouquinho tecnicamente, para fazer uma classificação, ele vai trabalhar com técnicas como taxonomia, por exemplo, né? Ontologia, né? Não importa muito o que é tudo isso, mas ontologia, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, se a gente pensar aí em corrupção, o laranja que levou o dinheiro, né? Então, laranja é cor, né? É fruta? Não, não é. Então, pelo contexto, o Watson vai saber que trata-se de uma pessoa e é uma forma de chamar essa pessoa. Né? Por exemplo, outra coisa que eu posso fazer é ensinar o Watson alguns termos, como nome e assim por diante. Aqui nesse slide, a gente fala um pouquinho do que a gente tem no mercado. Tá? Então, quando a gente fala de Big Data, que é o primeiro quadro, e Analytics, né, eu falo de mineração e otimização, eu consigo gerar alguns modelos cognitivos em cima disso, tá, gente? Utilizando algumas ferramentas que tem no mercado. Né? E aí a gente vai para o quadro chamado inteligência artificial. O que exatamente é inteligência artificial? Né? Na verdade, é também uma máquina que tem capacidade de entender, mas ela vai questionar, né? Ela vai dar ponto de vista, né? Ela vai nos dar uma nova visão.
ela vai dar insights, né? É mais ou menos isso. Quando eu falo de experiência cognitiva, né? Na verdade, é a capacidade de aprender, como eu já acabei de falar, e a gente vai falar muito de cognitividade, não inteligência artificial, vocês vão entender por quê. Que eu ensino, eu vou dizer, Watson, eu vou te ensinar agora a você entender o que é uma petição na área jurídica. Eu vou pegar um texto não estruturado e vou dizer, nesse primeiro bloco eu tenho a argumentação, aqui eu tenho os termos, aqui eu tenho os envolvidos e assim por diante, né? E o Watson vai ler 500, 1000 documentos desse tipo e ele vai entender pelo contexto, tá? Conhecimento cognitivo, que é o que a gente está falando, né? E aí, conhecimento cognitivo, que eu falei para vocês já de semântica, contexto, ontologia, né? Então, o que é isso? Eu posso ligar para um banco e falar com um robô, né? Um bot ou com speech to text, por exemplo, que a gente vai ver aqui hoje, e falar para ele, por exemplo, qual é o saldo da minha conta, né? Ele vai entender, porque eu ensinei vários textos de como as pessoas perguntam sobre saldo, mas eu posso perguntar para ele, por exemplo, quanto que eu tenho de cascalho na minha conta? Notem que o contexto, e para todo mundo que está me escutando, entendeu que eu estou falando de dinheiro na minha conta. Mesmo quem não conheça a gíria cascalho, pelo contexto. Isso é conhecimento cognitivo, isso é trabalhar com semântica, com contexto, tá? Com ontologia, tudo bem? E aí, por último, né, infraestrutura de computação, ou seja, a gente está falando de computação de alto desempenho, a gente precisa tomar cuidado com algumas comparações, por exemplo, o pessoal fala, o Deep Blue, né, quando a IBM ganhou do Kasparov, lá, o jogo de xadrez, isso é muito mais força bruta, é poder computacional, né, que a gente teve aí lá no século passado já, né? O que a gente vai falar hoje é de computação cognitiva. Tudo bem, gente? Então, resumindo, é isso. Eu diria que a inteligência artificial vai um pouquinho além, né? A gente teria que ter aí a máquina questionando, né? Porque uma coisa é ensinar a máquina a fazer algo e fazer ela repetir até ela acabar a bateria, né? Da máquina ou acabar a energia. Ela vai fazer, né? Ela aprende e ela faz sob meu comando. A outra coisa é ela começar a questionar, né? Isso seria inteligência artificial, né? Então a gente não está falando de Skynet aqui, legal? Estamos falando só de computação cognitiva e baseado em dados não estruturados. Vamos lá? A gente vai entender um pouco melhor quando for passar os slides aqui. Olha só, pessoal, a gente tem vários serviços. Tá? A IBM ela lançou uma plataforma, o Watson, né? Aí por volta de 2012 se tornou bem público porque a IBM, né, participou de um programa nos Estados Unidos chamado Jeopardy, que é um programa de perguntas e respostas, aonde a IBM falou, não, eu quero desafiar os 2 maiores ganhadores aí para colocar aqui o Watson e ver se o Watson consegue responder. O Watson se deu muito bem nisso, chegou a ganhar $1 milhão nesse programa, tá? O que a IBM fez a partir daí, isso foi em 2011, com esse movimento de cloud computing, especialmente o PaaS, a plataforma as a service, a IBM ela meio que desconstruiu essa solução lá e colocou vários serviços à disposição. Tá? E o que a gente costuma falar, a gente está democratizando tecnologia, pessoal. Assim, se tiver gente aqui de uma super empresa com 10, 20 mil empregados, se a gente estiver falando com startup, com desenvolvedor individual, aquele que está desenvolvendo uma aplicação lá na garagem, né, na casa dele, ou lá no escritório mesmo, mas tem um projeto pessoal, todo mundo aqui tem acesso aos mesmos serviços. Tá? A IBM desconstruiu essa plataforma, né, que foi para o Jeopardy, e agora a gente tem uma série de serviços. Então eu vou começar a mostrar para vocês alguns dos serviços, tá? E depois vocês vão ver que vocês têm acesso a isso. Eu estou falando de realmente democratização de tecnologia. Nós temos um serviço que esse é o mais conhecido, é o mais comum, tá? Que é o Conversation. Que para a maioria aqui que conhece, a gente está falando de bot, né? De chat com robô. Né? Eu vou falar com o robô, eu quero conversar, eu quero colocar aqui para atendimento uma máquina para atender os meus clientes. Obviamente essa máquina não vai atender 100%, mas se me resolver 80% dos casos, ótimo. E eu deixo uma galera no back-end para responder aquilo que ela não souber. Tá? A gente está falando aqui de um bot, um atendimento automático com o robô. Tá? É o Conversation. Ele é extremamente simples de usar. Eu simplesmente vou criar, vou pegar esse serviço, que hoje é no Bluemix, né? E vou construir esse meu fluxo de conversação, tá? Que funciona basicamente como? Eu coloco as intenções e entidades. O que é intenção? Eu percebo que a intenção do cliente é saldo de conta.
E aí eu começo a pegar entidades, por quê? Pode ser saldo de conta poupança, saldo de conta corrente. E eu coloco ali um fluxo de conversação. Gente, é muito simples fazer isso, tá legal? É o conversation, ele tem essa capacidade de fazer. O que, que é legal? Isso aqui não é árvore de decisão, tá? Eu poderia colocar, se na pergunta tiver saldo e quanto, coisa parecida, ele segue um tal caminho. Isso é árvore de decisão. Não é. E eu coloco alguns textos para ele, digo, ó, o cara pode perguntar de que maneira. Quanto tem de dinheiro na minha conta? Qual é o saldo da minha conta? Quanto eu tenho hoje para gastar? São 3 perguntas comuns. E aí eu mando para o Watson. O Watson vai olhar isso e falar, legal, entendi. Né? Ele vai olhar o padrão, né? Vai lá utilizar as técnicas de taxonomia, etc. E vai guardar esse corpus. É a sua base de conhecimento lá do Watson. Chama-se corpus. Com isso, quando o cara fala assim, quanto tem de cascalho na minha conta, ele vai olhar e vai falar, opa, pelo contexto, me parece que ele está querendo saldo. Isso é a intenção e ele vai pegar com linguagem natural, tá? Linguagem humana. Isso é bem legal, é o conversation, tá? Esse é um serviço. Seguindo, falando um pouco do serviço, eu tenho um negócio chamado Natural Language Classifier. O que é o Natural Language Classifier? O próprio nome está dizendo, em inglês, né? Ele vai classificar linguagem de forma, o texto de forma natural, né? Uma forma de linguagem humana, natural, né? O que é isso? O que eu posso ensinar com esse serviço? Gente, quando eu falo serviço, eu sempre estou falando de uma API, uma API que está disponível no Bluemix, tá? Eu vou lá e pego esse endpoint e consumo esse serviço, tá? É simples assim. Então esse aqui, o NLC, é um dos serviços. Por exemplo, o que eu faço com o NLC? Eu quero ensinar nome para o Watson. Watson, meu nome é Sérgio, é o nome do colega aqui é Roberto e o outro aqui é o José. E aí eu digo para o Watson, Watson, José, Roberto e Sérgio é nome masculino. Ok? O Watson olha para aquilo, ele olha o padrão, fala, legal, entendi, né, que José, Roberto e Sérgio é nome masculino. Legal, aprendi. Eu falo, o que é Fernando? Ele vai dizer para mim 60% de chance que seja masculino. Por quê? É o padrão. Se eu explicar isso para uma criança, ela vai entender da mesma forma. Isso porque eu estou passando texto, né? Estou passando palavras. Se eu passasse imagem de pessoas e falar, isso aqui são homens, e isso aqui são meninas ou meninos, meninas, homens e mulheres, masculino e feminino, uma criança, se eu falar assim, esse rapaz aqui, ele é homem, tá? Ele não é mulher. E essa daqui é uma mulher, uma menina. Se eu falar isso para uma criança, ela vai vincular, o que é cognitividade, né? Ela vai vincular essa imagem com a palavra mulher, a palavra homem. O Watson faz do mesmo jeito. Eu pego fotos, pego junto essas fotos num arquivo zipado, mando para ele, no caso de foto de imagem, eu preciso mandar positivo e negativo, mando fotos positivas e fotos negativas. Por que fotos... Aliás, vamos voltar ao natural e eu vou falar de imagem lá para frente, porque os dois funcionam do mesmo jeito, tá? Por isso que eu acabei falando de imagem, mas vamos falar do natural, vamos falar do texto, que é igualzinho, tá? Se eu falar dos nomes, eu tenho que mandar, gente, para ele, para essa API que está disponível na nuvem, eu tenho que mandar uma planilha Excel. Simples assim, eu vou colocar os nomes e é nome masculino. Eu vou colocar como é que o cara, o usuário, liga para mim e diz que está com problema de acesso ao sistema. Ele liga e normalmente fala assim, não consigo acessar o sistema. É uma forma. Eu acho que esqueci minha senha. E aí você vai colocando, você vai colocar isso numa planilha Excel, na primeira coluna, e vai classificar aqui do lado o que seria essa pergunta. Acesso. A segunda pergunta, acesso. A terceira pergunta, dados, sei lá. Você vai classificando. Então, na hora que alguém fizer uma pergunta e você mandar para o Watson, se o cara mudou o texto, as palavras, colocou gíria, mas o contexto for o mesmo, o Watson vai entender da forma que a gente entenderia. Esse é o Natural Language Classifier. Ele faz isso, tá? É uma API. Eu ensino Natural Language Classifier, como eu falei, com planilha Excel. Tá legal? Então, existe 2 momentos numa API dentro do Watson. Uma de training. Aí eu vou dar um parâmetro lá dizendo que eu estou mandando training para ele. Vou mandar um CSV. Então, é uma planilha Excel. Um arquivo texto, né? Separado por vírgula. E vou dizer training. Aí o Watson vai processar isso. Vai dizer para você, tá aqui seu Classify ID. Entendi, estou treinado. E aí eu falo, então tá, então o que é isso? Ele vai olhar para aquele padrão e falar, deve ser isso. E sempre com probabilidade
de confiança, né? Quando, na verdade, o nível de confiança que o Watson tem. Ele sempre vai dizer, ó, Fernando é nome masculino e a chance de ser masculino é 65% de chance, tá? Basicamente é isso. Esse é o Natural Language Classify. Vamos lá para o próximo. O próximo é Retrieval Ranking. Este é um dos serviços mais complexos, mas também por ser mais complexo, ele também é igualmente mais atrativo em termos de nos dar resposta. Por quê? O que é o Retrieval Ranking? Ele trabalha com Big Data, né, onde eu passo para ele uma enorme quantidade de dados, e aí quando eu faço uma pergunta a respeito de algum item dentro daquilo, ele procura a melhor resposta. E vai te ranquear, vai te dar lá 3, 4, 5 respostas e vai dizer, ó, essa primeira, 60% de chance, a segunda, 55%. Em texto não estruturado, tá? Isso aqui é baseado em Spark, né? Em Lucene, não sei se quantas pessoas conhecem, mas algumas pessoas podem dizer assim, Gama, eu consigo fazer isso com Spark, com Big Data, eu consigo extrair coisas desse tipo, com índice invertido, né? Isso, perfeito, você consegue. Mas ele vai entender linguagem natural? Ou seja, se eu mudar um pouco as palavras, mesmo que seja o mesmo contexto, ele entende? Então, aí o Watson vai entender. Legal? Esse é o Retrieval Ranking. Vamos aqui para o próximo rapidamente. Aqui, Document Conversion. Né? Esse aqui não é Machine Learning. Ele faz conversão basicamente de PDF, Word e HTML, tá? E traz inclusive sentenças, faz algumas coisas, tá? Ele consegue você passar aí um texto, um plain texto, ou ele transforma para HTML, PDF. Isso aqui é um negócio um pouco mais simples, né? Mas é bem interessante, pode fazer parte do processo. Aliás, é importante dizer o seguinte, vocês vão ver aqui várias APIs, tá? Então, o resultado final da sua solução depende da combinação de APIs, tá? Então, por exemplo, Gama, eu quero, então, estou pensando aqui, vou usar o Speech to Text, o Watson escuta, escreve, legal, aí eu vou ter o texto. Se eu estou com o texto na mão, então eu posso passar para ele ver personalidade, que é esse cara que eu estou vendo aqui agora? Sim. Então eu já usei 2 serviços e vou conseguir ver personalidade. O que é esse serviço, gente? Personality Insight, o nome é óbvio, mas eu pego um blog, um texto meu, sou Sérgio Gama, nasci em São Paulo, gosto de fazer isso, gosto de ir pra praia, trabalho no LM, não sei o que, blá, gosto de tecnologia, não gosto de tais coisas, fico incomodado com a situação do país, não sei o que, escrevo um texto. Esse texto tem que ter pelo menos 100 palavras e eu mando para essa API. Eu faço uma chamada dessa API e mando esse texto. Ele vai me trazer de volta a minha personalidade. Em JSON, sempre, falando tecnicamente um pouco, o que o Watson retorna? Eu sempre chamo uma API, ele me volta um JSON com a resposta. Neste caso, ele me trouxe aqui um espectro. Esse espectro foi montado, lógico, numa aplicação demo, mas ele me trouxe um JSON com todas as informações que vocês estão vendo em volta desse espectro. Qual o nível de... quanto esse cara é aventureiro, quanto que ele é um cara aberto, qual o interesse artístico dele, qual o intelecto dele, imaginação, como é que é a imaginação dessa pessoa, tudo isso o Watson vai te trazer. Basta escrever um texto e mandar para ele. Então, imagine isso aqui num CRM, num sistema de banco, onde eu preciso entender o perfil dos meus clientes para saber que tipo de produto que eu ofereço. Site de relacionamento, né, onde hoje é relacionamento, você é moreno, não sei o quê, mas que tal se eu tivesse texto em cima disso e eu conseguisse ver o perfil dessas pessoas, perfil psicológico, né? A personalidade da pessoa, na verdade, tá? Esse é um serviço que faz isso, tá, gente? Muito interessante. Também, gente, tudo que eu estou falando para vocês aqui, API, eu chamo API, mando algo, ela me devolve um JSON, tá? Trade-off Analytics, é para fazer esse tipo de coisa, tá? Aqui ele está fazendo aqui um gráfico para me ajudar na tomada de decisão. Por exemplo, gente, olha só um exemplo. Eu vou comprar um carro. E aí eu faço uma planilha Excel e vou colocar umas colunas nessa planilha. Motor, quantos cavalos de potência, qual o tempo de garantia, a marca, modelo, uma série de coisas. Monto uma planilha e saio sábado e domingo nas concessionárias e colocando lá na minha planilha os carros que eu estou vendo. Vou na primeira concessionária, vejo 2, 3 carros e anoto na planilha. No final do domingo, por exemplo, eu tenho uma planilha, tem lá, sei lá, 30, 40 carros, e aí eu preciso tomar uma decisão de que carro que eu compro, né? Legal, estou dando um exemplo muito simples, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, tá? O que faz o trade-off. Eu pego essa planilha e jogo um trade-off, ele cruza essas informações e traz um quadro desse para mim, dizendo, se você está procurando preço e motor,
Então você tem que ir para o lado direito. Aqui tem se você está querendo motor. Então, visualmente, eu consigo clicar aqui num link. Se eu estou querendo preço, eu vejo que esses aqui são os mais baratos. Eu clico, ele já me abre as opções de carro, são os mais baratos. Aí eu falo, não, eu quero motor, e assim por diante. Então, é um exemplo simples, como eu falei, mas imagine uma empresa que vai aplicar na Bolsa de Valores, está procurando onde comprar ações pelo mundo e quer saber quais são as melhores ações, quais são as melhores oportunidades hoje para comprar ações. Ela vai ter que colocar isso nessa informação ou planilha, um banco de dados enorme, e como é que ela vai tomar a decisão? Pode usar o Trade-off Analytics, porque ele vai te dar uma visão dessa forma para te ajudar a tomar a decisão, tá bom? Esse é o Trade-off Analytics, mais uma API. Aqui, ó, Language Translation, é o tradutor, tá? Não precisa falar muita coisa a respeito disso. Ele vai, você vai passar um texto para ele vai traduzir. Vários idiomas, inclusive vai identificar idiomas, tá? Eu posso passar um texto para ele, que eu fiz um totem no shopping, e as pessoas podem se comunicar, imagina as Olimpíadas agora, né? Eu coloco um totem, não sei se quem vai se comunicar comigo é chinês, se o cara é francês, se o cara é alemão, eu coloco, deixo os caras escrever, e eu posso mandar para o Language Translation, que ele tem lá um Language Identification, ele vai dizer, ó, essa pessoa está falando em alemão. E eu posso fazer um call center, vocês podem ver pela foto. Eu posso fazer um call center no Brasil que atende o mundo. E a pessoa escreve do outro lado, falando, eu estou com um problema no sistema, pode escrever em chinês. Chega para mim, em português, eu respondo, senhor, por favor, faça isso, isso e isso. Vai para ele, chega em chinês. Por exemplo, qual que é a diferença desse tradutor, gente? Tem vários tradutores, a gente conhece, Google e tudo mais. Esse é Machine Learning. Você pode falar, Gama, legal, ele já fala português, ele entende português. Mas eu quero ensinar termos técnicos da minha empresa. Minha empresa tem vários termos técnicos e eu quero ensinar, porque as pessoas têm esse linguajar, têm essa forma, esse dialeto de falar. Ou eu posso ensinar gauchês, posso ensinar a forma que o gaúcho faz. Isso é muito comum aqui no Brasil, né? A gente fala português, mas o gaúcho, se você pegar alguém realmente do interior ali, do Rio Grande do Sul, pode ser que eu não consiga conversar com alguém que é do interior de Pernambuco. Então, eu consigo ensinar para a gente. Então, eles têm essas facilidades. Ou por ensinar dialeto de região, ou de negócio, ou o que a gente chama de patente, que pode ser termos científicos. Né? A gente vamos para a área de biologia, a área de genoma, né? Então tem muitos termos, e o português só, por si só, ele não vai atender. Então, esse é o Language Translation, que é Machine Learning também. Posso passar uma planilha Excel e ensinar para ele algumas coisas. Tá legal? Olha só. Aqui, o Speech to Text. Não tem o que falar, ele escuta e transcreve. Tá? Então, eu mando um WAV, falando tecnicamente, eu mando um AVI, né, um arquivo com áudio. Ele vai devolver para mim um JSON, vai transcrever esse áudio. Simples assim. Legal? Então, eu posso combinar isso aqui com vários outros serviços. Opa, quero usar isso no meu call center, vou gravar as ligações, mando para o Watson, para o Speech to Text, ele me devolve o texto. Ótimo. Eu preciso saber qual idioma. E assim por diante. Aí a gente começa a fazer essas combinações. Tá? Esse é o Speech to Text. O próximo é o contrário. Eu escrevo alguma coisa, ele fala, então eu fazendo uma combinação, eu consigo desenvolver uma aplicação usando Speech to Text, Text to Speech e no meio Translation, eu consigo fazer uma ligação para a China e falar com o chinês. Né? Ou seja, eu falo em português, alô, o Li está, e aí no meio ele pega, verifica que eu estou falando em português, transcreve isso para chinês e faz sair uma voz do outro lado em chinês, sei lá como, o Li está, e aí devolve, tá? Coisas do tipo, tá, gente? Isso aqui é uma ideia, mas esse o Text to Speech é isso. Eu passo um texto e digo para ele, fale, e ele vai devolver um wave, vai devolver um AVE e vai trazer o áudio para mim daquele texto, tá? Em vários idiomas, inclusive português. Aliás, o português, acho que está na lista aqui já, não tá, mas ele fala português, tá? Ok, vamos para o próximo aqui, rapidamente, Alchemy Language. Gente, o Alchemy é uma das APIs do Watson. Alchemy tem esse nome diferenciado porque isso foi uma empresa que foi comprada pela IBM. Tá? O Alchemy era uma empresa especializada em cognitividade e a IBM comprou. E aí veio uma série de serviços juntos. Tá? Que vocês vão ver aqui, ó, no topo do lado direito, ele verifica uma série de coisas. Tá? Por exemplo, no geral, o que ele faz? Eu dou um texto para ele, que é um dado não estruturado, ele vai olhar esse texto para a gente e vai tirar de lá sentimento. Ele sabe se a pessoa que escreveu esse texto estava triste, né? Estava zangada, né?
Ele consegue tirar estilo de linguagem. Essa pessoa estava usando uma linguagem mais aberta, essa pessoa estava usando uma linguagem mais analítica, essa pessoa estava muito brava, e uma série de coisas. Tá? Esse é o que a gente fala de Tone Analyzer, que está aqui. Sentimento, eu já falei. Keywords, palavras-chave. Aqui no texto, ele está falando de Cloud Computing, eu vi que na parte de Cloud Computing ele falou muito de paz, ele falou de aplicações. Quais são as palavras-chave dentro desse texto? Ele vai extrair também. O que eu tenho nesse texto? Entidades. O que é entidades? Pessoas, organizações, empresas e assim por diante. Ele consegue extrair isso de dentro do texto, tá? Tudo voltando no JSON. Passei um texto, ele pode devolver tudo isso. Tá tudo aqui, essa lista aqui, tá? Eu quero relacionamento. Será que ele consegue relacionamento? Porque está no texto assim, Sérgio Gama trabalha na IBM, fez a apresentação, fez um webcast no dia tal, para iMaster e assim por diante. Porra, que legal. Será que ele consegue, eu, ser humano, consigo olhar e falar, bom, Sérgio Gama trabalha na IBM, né? Ele tem um relacionamento com o iMaster, então ele consegue fazer isso, tá? Ele tira o Relationship Extraction que está aqui, tá? Bom, gente, ele tira todas as informações possíveis de dentro de um texto. Por isso chama-se Alchemy Language. Ele olha esse texto e entende um monte de coisa. Tá legal? Vamos lá. O Alchemy, ele tem uma série de outros serviços. Ele não só faz idioma, ele faz o Vision também. Ele consegue você mandar uma foto, uma imagem, e ele taguear, identificar coisas dentro dessa imagem. Legal? Então, por exemplo, eu posso passar uma foto de uma pessoa, ele diz se é homem, mulher e mais ou menos qual a idade que a pessoa tem. Tá legal? Essa é uma. A outra coisa, eu posso mandar uma foto de um cruzeiro e falar o que tem aqui. Ele vai falar, ó, eu estou vendo aqui um veículo, que é um navio do tipo cruzeiro, ele classifica dessa forma, porque isso é machine learning, eu tenho que ensinar. Eu quero ensinar para ele, por exemplo, copo de água. O que é copo, né? Eu vou mandar várias fotos para ele e falar, isso aqui é copo, vários copos. Só que eu preciso dizer para ele também o que não é copo. Tudo bem? Aí o Watson olha aqui, opa, isso é copo, isso não é. Vou dar um exemplo para vocês, gente, de como fazer isso aqui. Imagine que tem uma criança, vamos esquecer o Watson, uma criança, né, um ano e meio, está aprendendo as coisas, né? E aí, em cima dessa mesa, eu coloco aqui um prato de lasanha. E eu digo para a criança, ó, lasanha, certo? A criança, a capacidade cognitiva da criança, que é o que a gente tem, o que ela vai fazer? Ela vai vincular a imagem lasanha ao som lasanha. Ela não sabe exatamente que palavra é essa lasanha. É um som. Ela está vinculando o som lasanha àquela imagem. Aí começou a capacidade cognitiva. Ela armazena aquilo. Quando ela escutar a palavra lasanha, ela vai vincular aquela imagem. Ela vai lembrar da imagem. Tudo bem, gente? Todo mundo sabe que é assim que funciona a cognitividade. E o Watson é igual. Então, se no dia seguinte eu colocar uma macarronada em cima da mesa e essa criança olhar, ela vai dizer para mim o quê? Que é lasanha. Porque, pelo padrão, amarelo com molho está em cima da mesa, é lasanha. Eu vou dizer para ela, não, é macarronada. Ela vai armazenar isso, falar, então agora tem uma diferença. Estou vendo que tem, né, aqui umas cobrinhas, então isso aqui é macarronada. Entendi, tem um padrão diferente, realmente. Legal. O Watson é igual, gente. Como é que eu ensino o Watson? Tecnicamente falando, pega essa API de Alchemy ou de Visual Recognition, chamo a API e passo para ela um arquivo zipado com pelo menos 10 imagens de positivo e 10 imagens de negativo. Se eu quero ensinar lasanha, mando 10 fotos de lasanha, de todo tipo, pego várias lasanhas, tiro fotos, junto essas fotos num zip, pego fotos do que não é lasanha, que pode confundir, pizza, nhoque, macarronada e assim por diante, mando várias fotos, falo, Watson, tá aqui, ó, positivo e negativo. Estou te ensinando lasanha. O Watson olha, opa, legal. Amanhã eu mando uma foto pro Watson, falo, Watson, o que é isso? Ele vai falar, 90% de chance de ser lasanha. É isso, gente, é isso que ele faz. Legal? É uma API e é assim que funciona. Tá? Vamos lá pro próximo, ó, Alchemy Data News. Isso aqui também da Alchemy, também vai olhar dados não estruturados, mas não é machine learning. Aí eu vou explicar o que faz esse cara. Esse aqui, se vocês, por exemplo, o que acontece com o Data News? O Data News está conectado em 300 feeds de notícias no mundo. 300. E todo dia ele vai nesses feeds de notícia e traz 250 mil notícias mais ou menos e armazena. Se eu procurar, por exemplo, a palavra Lava Jato,
Ele vai procurar nesses textos, né, que ele já armazenou, dessas notícias, Lava Jato. Ele vai trazer todas as notícias que tem a palavra Lava Jato. Ele vai trazer no mundo inteiro. Isso ele vai processar rapidamente. Ele vai trazer para ele e vai começar a extrair informação dessas notícias. Aí o que ele vai extrair? Entidades. Aí ele vai falar, bom, nessa primeira notícia que eu peguei da CNN, por exemplo, que tem a palavra Lava Jato, tem pessoas, quais essas entidades? Tô vendo aqui, Michel Temer, tô vendo que fala, sei lá, do Eduardo Cunha, tá aqui comentando sobre a Dilma, tá, extraia tudo. Qual que é o relacionamento dessas pessoas? Pela notícia que eu tô vendo, então Michel Temer teve uma reunião com a Dilma, e no Congresso, o Senado, ele começa a vincular tudo isso, gente, ele traz para mim um JSON, com todas as informações a respeito dessas notícias e os relacionamentos. Tá? Eu consigo fazer, inclusive, uma visão, olhando o relacionamento entre as notícias e as entidades. É esse cara, o Alckmin Data News. Tá? Ele faz isso. É uma API. Basta eu chamar a API e passar uma palavra-chave. Como eu falei, o Alckmin Language faz tudo isso. Tira entidade, sentimento, palavras-chave, conceitos, taxonomia, autor daquilo, detection de linguagem. Passa um texto para ele e fala, esse texto aqui certamente é em português. Né? E assim por diante. Tá? Ele faz uma série de serviços. Tá? Basta eu chamar a API e dizer o que eu quero nessa API. Eu quero sentimento, quero tornar lá, e você manda lá 1 e 0, ou manda true, false, ele vai trazer o JSON para você. Tá? Aqui o Entity Extraction, é o que eu falei para vocês, ele traz dentro de um texto não estruturado, está trazendo aqui uma pessoa, né? Duas pessoas. Tá? Basicamente é isso. Isso aqui é um serviço dessa API. Né? Análise de sentimento. Então eu sei aqui pelo texto, eu posso estar lendo no Twitter, né? Ele olha o texto, e eu falo, cara, eu quero saber sentimento. Ele vai olhar o texto e falar, esse cara aqui está falando mal. E aí ele vai dar um score, né? De menos, normalmente, no caso do Alckmin, de 0 até 1. Aí 0,1, 0,2, 0,3 positivo seria um sentimento positivo. E se for menos 0,3, negativo. Pode ir até menos 1. Tá? É isso que ele vai me trazer. Vai dizer, eu achei essas palavras que são negativas, né? De repente um palavrão, uma agressão, e o peso dessas palavras são essas. Tá? É isso que ele faz lá no sentimento. Então, gente, olha só. Eu consigo... Imagine agora a brincadeira da combinação, né? Para a gente turbinar nossas aplicações. Eu consigo pegar um texto, falar, Watson, o que ele está falando nesse texto? No som, né? Então o Watson fala, é esse texto. Fala, e ele está falando... Qual é o sentimento? É positivo ou negativo, Watson? É positivo. Olha só. Então imagina um call center, imagina um atendimento, um chat, e eu quero intervir nesse chat se alguém estiver começando a descer o nível, né? Eu sou um cara, um gerente de área, coisa do tipo. Então, eu posso fazer esse tipo de combinação, tá? Vamos ver o próximo. Aqui keywords, palavras-chave, como eu expliquei para vocês, né? Então ele está pegando o mesmo texto e aqui colocando o peso e a forma que está usando essas palavras, para ele isso é palavra-chave, tá? Isso aqui é legal, gente, para indexar documento, né? Isso é bem interessante. Aliás, a gente tem uma aplicação que foi feita pela IBM, falando de combinação das APIs, né? Ele escuta áudio do YouTube, tá? Aí faz o speech to text, faz o translation disso e depois ele pega palavras-chave para indexar vídeo. Então isso é legal. Eu estou falando um monte de coisa para vocês. Aí você fala, pô, o Gama me falou naquele webcast que eu gravei, tá aqui gravadinho, ele me falou alguma coisa de notícias, alguma coisa assim. Aonde que tá? Se eu pegar esse áudio do Gama agora e mandar para o speech to text, ele vai transformar em texto. Aí eu mando para o Watson para ele ver as palavras-chave. Aí o Watson vai falar, ó, foi falado essas palavras nesse momento desse texto. Tá? Por exemplo. Legal? Concept tagging é a mesma coisa, muito parecido, né? Então aqui eu estou falando de conceito, né? Qual é o conceito em torno disso, né? E aí o Watson consegue avaliar e extrair conceitos dentro de um texto. Relationship extraction, já expliquei para vocês. Ele está vendo um texto aqui, ele consegue verificar relacionamento das entidades, tá? Então, de novo, um texto simples. O Sérgio Gama está fazendo um webcast para iMaster, ele trabalha na IBM. Pronto, eu já sei que o Sérgio Gama trabalha na IBM. Existe uma relação Sérgio Gama e IBM. Tá? É isso. Tá? Isso é bem interessante. Gente, isso aí para investigação, tá? Eu brinquei com o Lava Jato, mas você imagina uma investigação qualquer, onde eu consiga ligações telefônicas, pessoas conversando, e eu passo isso para texto e mando para o Watson. O Watson consegue vincular os relacionamentos, tá? Aliás, é usado, tá? A gente tem aplicações aí pelo mundo usado em investigações. Taxonomia é a classificação, é aquilo que eu falei para vocês. Eu passo alguns nomes para o Watson
Ele olha o padrão, Sérgio, Roberto, Mário, masculino, legal, estou olhando o padrão aqui, Sérgio, Roberto, Mário, tal. Fernando deve ser masculino, tá? Eu então ensino 3 nomes, ou lógico, eu nunca vou ensinar 3, vou ensinar 1000, vou ensinar 2000. Aí o Watson, pelo padrão, né? Aí usando essas técnicas de taxonomia, por exemplo, ele vai categorizar e vai saber classificar isso, tá? Language Detection, já falei. Eu mando um texto para ele, ele identifica, ó, isso aqui é francês, né? Ó, isso aqui é alemão. Pô, então imagina de novo, né? Um totem aí nas Olimpíadas lá no Rio de Janeiro, né? O cara chega, começa a conversar com a máquina e aí, ou escrever lá, eu quero saber como é que eu chego lá do jeito dele, falando em alemão, escrevendo do jeito que ele quer, e por trás eu tenho um cara que identifica o idioma e aí começa até perceber, por exemplo, qual que é a personalidade do cara, o que ele está escrevendo, olhar se o cara está triste, se o cara está zangado, ver sentimento no texto, aí, gente. Imagine, lembra que eu falei do Face Detection? Ele consegue identificar homens e com a idade. Então você imagina esse mesmo totem. Na hora que essa pessoa se aproximou e começou a escrever, eu tiro uma foto dessa pessoa, mando pro Watson e falo, ó, 89% de ser um homem, mais ou menos uma idade de 35 a 42 anos. Aí de repente, esse totem diz para essa pessoa, boa tarde meu senhor, como é que eu posso te ajudar? Como é que ele sabe que é meu senhor, né? Chega uma criança e fala, olá garoto, e aí, como é que você quer, o que você precisa de ajuda? É interessantíssimo, né? É uma combinação e dá para fazer uma brincadeira dessa tranquilamente, tá? Text Extraction, a gente já falou aqui, é uma das coisas que ele faz, né? Está extraindo aqui de um HTML texto, né? Fazendo um Document Conversion, né? Aqui passem, tá? Aqui, gente, falando um pouco de passe, tudo isso que eu estou falando para você, gente, eu tenho um negócio chamado parsing, né? Ou seja, eu vou ter que identificar e quebrar essa resposta, né, ou esse texto, de uma forma que eu compreenda ou que eu possa processar, tá? Isso é importante. Feed Detection é outro serviço. Eu lembro que eu falei dos feeds de notícias, né? Ele pode detectar dentro de uma URL, dentro de uma página que você pediu para converter, se ali dentro, ali veio ter uma origem de feed, o que é URL, o que é feed, o que é notícia, uma série de coisas, tá? Para quem está fazendo campanha, né? Isso é sensacional. Quem está fazendo sistema, mesmo para político, coisa do tipo, eu quero saber o que as pessoas estão falando, uma série de coisas, é muito interessante. Aqui link de data, tá? Aqui na verdade é pegando esses URLs, informações que eu peguei de web e fazendo, lembra que eu falei de vincular essas informações, gente? O que está vinculado uma coisa com a outra? Ele pode, esse desenho na verdade, o Watson, quando a gente está falando das APIs, ele não vai fazer esse desenho, óbvio, acho que a maioria entende isso. Na verdade, isso aqui foi feito com algum outro aplicativo, que eu não sei qual que é, mas o que ele te traz é um JSON, dizendo, ó, este item está vinculado a esse, que por sua vez está vinculado a esse, que esse está vinculado a esses dois. Tá? É isso que ele vai te trazer no JSON, tá legal? E aí você usa uma ferramenta, por exemplo, nós temos uma ferramenta excepcional, que chama-se I2, ou Watson Explorer também, que ele te ajuda. Você vai passar essa informação e ele vai fazer todo esse desenho. Gente, o Tone Analyzer é uma API. Como ele próprio, o nome diz, o tom, esse tom, gente, não é tom de voz, tá? Ele é o tom no estilo de linguagem que eu estou usando. Eu vou mandar um e-mail para os Estados Unidos, para o meu diretor da IBM. Eu quero saber qual é o tom que eu estou usando, né? Se é um tom adequado. Se eu estou sendo um cara mais analítico, eu estou usando muito tentativa, que a gente costuma dizer, né? Estou provocando, mas não estou sendo analítico, se eu estou sendo um cara mais aberto, né? Eu quero saber o estilo de linguagem utilizado. Tone Analyzer. Ele vai te dar um JSON, vai falar assim, ó, esse texto que você me mandou tem esses estilos de linguagem. Ele vai colocar peso. Então, ele vai dizer, ó, anger, né, o raiva, o cara tá zangado, 80% do texto o cara tá zangado. Tá? O cara está sendo fear, está sendo joy, né, que são outros termos aqui para identificar esse estilo, ele também vai te trazer. Então é isso, gente. Então, de novo, vamos voltar no call center, né? Vou voltar no totem, né? O atendimento de banco, né? Helpdesk, né? Call center, né? Eu gravei, e aí eu quero saber, eu tenho 2.000 operadores. Eu tenho um helpdesk, lá um call center com 2.000 operadores. Né? Eu quero trabalhar de forma
proativa, não reativa. Eu não quero escutar reclamações. Eu quero que alguém analise para mim as ligações e me diga se o tom está legal. Então eu posso gravar essas ligações do dia anterior, mando tudo para o Watson à noite, o Watson transcreve, joga no Tone Analyzer e fala, ó, de 2.000 ligações que nós tivemos ontem, 130 ligações o tom não estava legal. Perfeito. Quem? Operador 1, 8 e o 25 são os caras que não estão com um tom legal com o nosso cliente. Chamo os operadores e vou dar treinamento, vou dar bronca, não importa. Ou eu posso ter uma situação contrária. Eu tenho operadores que a conversa começou, estava ruim a conversa no call, lá quando o cliente ligou, e o operador conseguiu acalmar esse meu cliente. É uma situação ao contrário da outra. Eu vou chamar também o operador e falar, porra, cara, que legal, parabéns. Eu quero que você dê uma palestra, um treinamento aí para o pessoal, para os seus colegas, né? É uma situação. Legal? Ou o Tone Analyzer, gente, usar também para sites de relacionamento, aplicações de relacionamento, né? Imagina aí o Tinder, que todo mundo conhece, ou alguns conhecem, muitos conhecem, as pessoas conversando lá e aí de repente ele vê que a conversa não está boa, sei lá, e aí fazer tomar qualquer atitude. Visual Recognition, já falei para vocês da lasanha, né? É o Visual Recognition, tá? Aqui eu vou ensinar para ele vai ver o padrão aqui, ó, ele vai aprender, tá? Olhando imagem, olhando foto, tá? Que mais? Aqui, ó. Gente, vamos lá. Falei de um monte de APIs, serviços que eu posso consumir na nuvem. Aliás, aquilo que também eu comentei no início. Hoje, com PaaS, com Cloud, todo mundo tem acesso a serviços de tecnologia de ponta, tá? Extremamente democratizado o acesso a esse tipo de serviço. Então, quando eu falo aqui de usar todas essas APIs, de novo, a gente tem aí desenvolvedor individual, o cara que está lá começando um projeto dele, lá na casa, na garagem, não importa. Startup, né, com 2, 3, 4 pessoas, como a gente tem grandes bancos pelo mundo usando o mesmo serviço. É o mesmo, né? O que muda entre esse desenvolvedor pequeno e uma grande empresa com 200 desenvolvedores? É a quantidade de serviço que ele vai pagar. Por isso é um PaaS, né? Ou seja, eu consumo igual celular, gente. Todo mundo tem celular. Se eu ligar pouco, não fizer interurbano, eu pago um pouquinho. Se eu for para os Estados Unidos, ficar lá fazendo ligação dos Estados Unidos para todo mundo, recebendo ligação, fazendo home internacional, eu vou pagar mais. Então, e aí o que é legal dentro do Bluemix? Que todos esses serviços que eu comentei com vocês aqui, eu tenho uma camada free. Né? Então assim, eu quero chamar o Personality Insight. Eu posso começar a testar uma aplicação utilizando essa API? Sim. Se você chamar ele até 100 vezes essa API, 100 vezes, né? Ou seja, manda um texto para ele enorme e ele avalia e me traz a personalidade. Isso é uma chamada. Se eu chamar até 100 vezes, você não paga. Então dá para testar? Dá para começar o desenvolvimento de aplicação? Com certeza. Tá? É isso. Então, extremamente democratizado a esse acesso à tecnologia. Tá, gente? Isso é muito legal, né? Vamos lá. Aliás, tem o cofundador da Galvanize, ele comenta, né, num dos livros aí, que uma pessoa sentada no Starbucks com um laptop conectado no wireless do Starbucks tem o mesmo poder computacional que as 500 empresas mais poderosas do mundo. E é verdade. Tá? A gente está falando só de Watson aqui. Aqui eu estou falando do Bluemix, por isso estou mostrando essa tela, Welcome, aonde estão as APIs do Watson. Bluemix.net. Todo mundo aqui pode entrar no Bluemix.net e fazer um registro. Tá? Esse registro vai te dar um trial de 30 dias, né? Para quem não conhece o Bluemix, quem não acessou ainda. Ele vai dar um trial de 30 dias. Depois dos 30 dias ele vai te pedir para passar um cartão. No caso de você usar as camadas acima do que é grátis, vai vir cobrança no cartão. De qualquer maneira, quanto é que eu vou pagar, Gama? Preciso falar com o pessoal da IBM? Não. O serviço, todos eles já têm um plano de negócio lá. Na hora que eu clico no serviço, você vai ver o plano. Eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então, Bluemix.net. Aqui eu tenho vários serviços, vocês estão vendo aqui, ó, todas as categorias. Compute, o que é Compute, gente? Por que é o Bluemix? O Bluemix eu consigo subir um ambiente para rodar uma aplicação em qualquer linguagem. Java, Node.js, Ruby, Python, PHP, Swift. Ele faz isso, é Compute. Eu quero subir uma máquina na nuvem para eu fazer um deploy de uma aplicação, tá? Compute.
Network, eu tenho serviços para networking, como VPN, CDN, blockchain, storage, né? Aqui eu tenho um serviço que eu posso gravar dados não estruturados, gravar foto, né? Para quem conhece, gente, as pessoas conhecem muito menos hoje o Bluemix é uma coisa nova, mas, por exemplo, isso aqui é muito parecido, é semelhante, é exatamente o mesmo tipo de serviço que o S3 da Amazon, tá? Ou seja, eu posso gravar aqui. Se alguém quer ter uma ideia de preço, isso aqui custa 8 centavos o giga, perfeito? Data Analytics, banco de dados, eu quero MySQL, eu quero PostgreSQL, eu quero MongoDB, eu quero DB2, eu quero Informs, eu quero DashDB, eu quero DataWorks, eu quero Elasticsearch, o que vocês quiserem tem aqui como serviço. Igualmente aos outros, eu quero 20 GB de cloud, eu quero 5 megas de MySQL para testar um negócio. Pode consumir, você não vai pagar nada. Tá? Watson, a gente acabou de falar, nós temos cerca de 30 serviços de Watson. Integração, ou seja, estou falando de integração entre meu data center e a nuvem, tá? Consigo fazer uma cloud híbrida, com certeza. DevOps, já é ambiente de desenvolvimento. Preciso usar DevOps? Posso usar? Não. Posso usar Eclipse, posso usar NetBeans, posso usar Visual Studio, o que você queira, tá? Eu não mudo o seu ambiente de desenvolvimento. Security, eu já tenho, por exemplo, o Alt 2 para fazer login com o Facebook e LinkedIn. Application Service, aí eu estou falando de mensageria, mensagem queue, né? Estou falando de BPM, de iLog, de envio de e-mail, uma série de coisas. Mobile, o que eu tenho para mobile? Push, notification, banco de dados, segurança. Eu tenho agora um serviço que me possibilita prototipar, desenvolver uma aplicação simples para mobile, na nuvem. Tá? E depois eu exporto isso para Xcode ou para o Android Studio. Tá? E Internet das Coisas, eu tenho toda a parte de back-end do Internet das Coisas, tudo que vocês precisem. Ele tem aqui um negócio chamado IoT Foundation, que eu consigo me comunicar com qualquer tipo de device, capturar dados de qualquer tipo de sensor, né? E aí gravo num banco de dados NoSQL, que pode ser um MongoDB, pode ser um Cloudnet, e aí vou gerar analytics, vou gerar visões, tem uma série de coisas aqui, tá? E APIs, legal? Vamos para o próximo aqui. Gente, esse é o Bluemix, onde estão o Watson. Quando eu entro nele e vou na categoria de serviços, e o Watson, tá aqui, o serviço que eu expliquei para vocês, ó, o Alchemy, que mais? Speech to Text, Speech to Text, Text to Speech, Tone Analyze, são tudo aqui, ó, todos os serviços, tá? Aí eu tenho as categorias, todas as outras aqui, mas a gente está falando de cognitividade. Se eu for para o próximo aqui, eu tenho aqui, quando eu entro, eu clico em cima de um serviço, por exemplo, aqui clicando lá no Alchemy API, ele descreve o que faz o serviço, que é tudo que eu expliquei para vocês, trabalhando com dados não estruturados e tal, né? E nessa mesma tela, na parte de baixo, ele me mostra o plano de negócios, gente. Então, é aquilo que eu falei. Aqui, ó, é que está pequeno aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, 1000 chamadas de API por dia é grátis. Tá aqui, ó. Então, dá para testar o Alchemy, tudo aquilo que o Gama falou de texto não estruturado. Gente, eu posso chamar 1000 vezes essa API, você não vai pagar. Mas se eu colocar em produção e chamar 500 vezes por dia, não vai pagar. Aqui não importa se é desenvolvimento, homologação, produção, tá? Agora, eu vou chamar mais de 1000. Quanto é que custa? Aqui embaixo tem os planos de negócio e vai te falar quanto que custa cada chamada. Faz o cálculo, legal, sei que eu vou pagar aqui pela quantidade que eu estou estimando que eu vou usar, sei lá, R$300 por mês, 500, não importa, tá? Tá aqui. Plano de negócio está dentro aqui da documentação da API, ok? Vamos lá. Gente, deixa eu só dar uma olhada aqui, se tem alguma pergunta, o pessoal está escrevendo algumas coisas aqui. Vamos lá, vamos para algumas perguntas aqui, só para dar um break aqui, ó. Então a Ana pergunta o seguinte, ó, o Alchemy Vision consegue identificar padrões de gráfico? É possível ensiná-lo? Se sim, onde consigo consultar como treinar o Alchemy Vision? Então, na verdade, não é o Alchemy Vision, é o Visual Recognition. Dá para ensinar sim. Você vai ensinar uma imagem. Do jeito que você mostrar essa imagem para mim, você vai falar assim, Gama, essa imagem aqui é um padrão gráfico tal. É o que você vai falar para o Watson. Watson, você vai tirar várias fotos, vai pegar várias imagens desses gráficos e vai passar para o Watson. Watson, esse gráfico aqui é do tipo tal. É planta, não importa o que seja, você vai classificar. O Watson vai olhar e falar, legal. E aí você precisa dizer para o Watson o que não é. Né? Aquilo que eu falei, positivo e negativo. Porque senão o Watson olha uma coisa parecida e fala, isso aqui é aquele gráfico. Não, não é Watson. Então já ensina positivo e negativo. Sim, chama API do Watson, chamado Visual Recognition. Tá?
Deixa eu ver se tem uma outra pergunta aqui, só para a gente, para o sentimento, análise API, quantas palavras deve ter o texto para melhorar o resultado? Análise de sentimento pode ter uma palavra. Agora, se você tiver um texto mais longo, ele vai melhorar muito, mas análise de sentimento ele vai levar contexto e tal. Então, uma palavra, se eu tiver lá um palavrão, né, eu mando um palavrão, ele vai dizer que é negativo aquilo e pronto, acabou, né? Ele vai colocar um peso. Lógico, se você pegar um texto todo que a pessoa escreveu, eu tô aqui na internet, essa porcaria caiu, a conexão de novo, não vai melhorar muito o sentimento dessa pessoa quanto ao texto. Óbvio, tá? Mas não precisa grandes coisas, tá? Um texto, aí por tudo que eu já vi, um parágrafo simples, sei lá, tem 10 palavras, isso já é o suficiente para saber o sentimento, tá? Vamos lá, só para terminar aqui rapidamente as perguntas, já estamos usando o Bluemix para o teste e poder conhecê-la melhor. Hoje, em quanto tempo? Alguma dúvida ou problema? Enviamos para o ar. Existe algum suporte no Brasil ou somente... Gente, o suporte, na verdade, não é no ZUA, né? Não é nos Estados Unidos, o suporte é mundial. A maioria das empresas funciona assim, né? Não existe suporte local. O suporte é centralizado em algum lugar. Existe algum suporte, inclusive da IBM, que é aqui em Hortolândia, aqui no Brasil. Quando você fala com suporte, na verdade a gente nunca sabe. O suporte está na cloud, tá? Então quando eu entro lá no suporte, abro um ticket, que é provavelmente o que vocês estão fazendo, vocês estão falando com uma área de suporte mundial, tá? Então não é nos Estados Unidos. Eles vão direcionar isso para as pessoas aqui no Brasil, se for o caso. Se não for, eles mesmos vão responder. Pode estar na Índia, pode estar em Hortolândia, assim por diante, tá? Ok, legal. Gente, olha só. Entrando na documentação que eu mostrei para vocês, está aqui a documentação da API. Tá? Só para mostrar para vocês, aqui ele mostra inclusive um exemplo em Curl, em Node, Node.js e Python. Tudo bem? É isso, eu tenho uma documentação muito legal, funciona, já segui passo a passo disso aqui para rodar as APIs, funciona extremamente bem. Tá aqui descritivo de parâmetros, como é que eu chamo as APIs e tudo mais. Eu preciso colocar uma aplicação para rodar no Bluemix para usar a API do Watson? Não, eu posso ir lá e comprar, né, adquirir esse serviço. Pego o serviço, ele vai me dar uma credencial, porque a base que eu vou ensinar do Watson é minha. Eu não estou ajudando a IBM a ensinar o Watson, tá? Então eu pego esse serviço, ele vai me dar uma credencial, e eu vou ensinar o Watson. Eu quero te ensinar agora a call center, eu vou te ensinar um monte de perguntas. Eu vou mandar para ele, ele vai devolver um Classifier ID, e vai falar, tá bom, aprendi, tá aqui o seu Classifier ID. E eu com meu usuário e senha, gente. Então essa base é minha, tá aqui, bonitinho, como é que eu chamo esses caras, posso consumir só isso, de um programa feito no .NET Visual Studio que roda no seu data center. E você consumindo o serviço na nuvem, tá? Esse aqui é um exemplo de documentação. Todas as documentações são assim, bem legal. Isso aqui é padrão de documentação de API, né, gente, no mercado, né? A IBM está seguindo. Gente, isso aqui é um exemplo que eu rodei usando o Alchemy Vision. Lembra que eu falei? Eu mando uma foto, né? Ele me identificou aqui, ó. O que o Watson voltou? Eu mandei a foto do famoso Neymar, né? Ele me diz o seguinte, ó, eu identifiquei que essa foto aqui tem uma pessoa. Ótimo, né? 100% de chance. Ele diz, eu tenho certeza que é uma pessoa. Ainda bem, né? Aqui, ele errou feio a idade. Tá? Tem alguma coisa aqui, ó, no semblante do Neymar, alguma coisa que ele está fazendo de movimento aqui, que isso confundiu o Watson certamente. Mas ele diz para você, ó, eu não tenho certeza. 46% de chance que essa pessoa tem 35 a 44 anos. Então aqui eu não vou considerar essa idade, tá? Gente, o Watson, ele não responde 100% tudo. Ele sempre vai dizer, eu tenho certeza ou não. É que nem a criança da lasanha, tá? Por exemplo, eu falei de nomes aqui para vocês. Falei de nomes comuns, Fernando, Sérgio, Ricardo, Roberto. Mas se eu falar para vocês aqui agora, tá, ensinei o Watson alguns nomes. Se eu perguntar para vocês, uma pessoa da Índia que se chama Shana, é homem ou mulher? Ficaram na dúvida? O Watson também vai ficar, tá? Então, algumas coisas o Watson vai saber responder e dependendo do cálculo matemático, aqui a gente sabe que é foto trabalhada, uma série de coisas, ele está fazendo uma expressão, essa foto não ficou legal, o Watson está falando assim, ó, 35 a 44, mas não estou botando muita fé, porque para mim 46% de chance que está nessa faixa aqui. Então ele não tem certeza, tá? Agora, é um homem, 100% de chance. Ele falou, não, esse é homem. A idade eu não tenho certeza, mas é homem. É uma celebridade? O Watson, ele sabe se é celebridade, se é uma pessoa conhecida, tá? Eu mandei a foto, não falei que é Neymar. Ele falou assim, é uma celebridade, tá? 100% de chance que é o Neymar.
Legal, gente? Isso aqui é só um exemplo de um serviço, tá? Aqui é uma demo que está rodando na nuvem. E pode ver que nessa demo eu tenho aqui, ó, duas opções, Training e Try. Eu poderia treinar, mandar uma série de fotos para ele aqui e depois treinar, fazer o try para ver se ele realmente reconhece, tá? Gente, onde que vocês encontram essas demos? Entrando no Bluemix, entrando no serviço, vai em documentação e dentro de documentação tá lá, View Demo. É uma demo. E essa demo aqui em cima, vocês não estão vendo? Eu tenho lá um fork on GitHub. Eu posso pegar esse código fonte e trazer para mim. Tá? Pô, eu não quero perder tempo, eu já sei que esse cara aqui já chama o Face Detection, o Alchemy Vision. Legal, eu quero usar isso aqui para um projeto meu. Eu quero, pô, já está chamando a API, tudo certinho, legal, já tá, gostei até do visual, eu quero usar. Pode baixar o código fonte. Tá legal? Vamos lá? Gente, aquilo que eu falei, para a gente fechar aqui agora, a gente, bluemix.net, 30 dias free, né? Eu mantenho um grupo lá, Bluemix User Group, no Facebook. Por favor, participem e colaborem. Eu quero que também as pessoas colaborem, porque o Bluemix, gente, é um mundo de possibilidades. São 150 serviços. Eu falei aqui de 10 serviços de Watson, mais ou menos, né? Esse serviço todo, gente, eu não preciso falar para vocês, quem é programador iOS, é que eu tenho que baixar um SDK lá no Xcode e acessar o Watson, tá? É simples assim. Quem é desenvolvedor Android, Android Studio, é SDK do Watson, tá? Se eu entrar no serviço, entrar na documentação, ele te diz como é que você baixa esse SDK, tá? Tranquilo. Ou seja, é assim que eu vou chamar as APIs. Aqui a gente está falando Meetup, né? Alguns Meetups, né? Plataforma de inovação digital, que a gente costuma fazer muito, os encontros, né? Aí com desenvolvedores, vamos bater papo e falar de tecnologia. Aqui o Twitter, né, do DeveloperWorks. Aliás, quem quiser me seguir também, meu Twitter é Sérgio RG Gama, tá? Eu tenho postado bastante coisa a respeito de Watson, de computação cognitiva, de Bluemix e tal. E aqui, ó, esse link, quem quiser anotar, tem uns exemplos bem legais dentro do Starter Kit, que está aqui embaixo, ficou aqui embaixo, ó. Mas esse caminho aqui, tá? ibm.com/watson/developercloud/Starter Kits. O que é legal? Tem um monte de aplicações com combinações de serviços diferentes para diferentes soluções e você pode baixar o código fonte. Tá? Bem legal esse link. Anotem. Vamos lá. Legal. Aqui o Flávio está dizendo o seguinte, ó, esperava mostrar um deploy do zero de uma aplicação. Ô Flávio, desculpa, a gente não tem possibilidade através dessa tecnologia de fazer uma demo, tá? Senão eu faria a demo, mostraria para vocês, tá? Eu tenho alguns vídeos que mostram isso, acho que facilmente dá para achar esses vídeos, tá? Oficina do Futuro, procure no YouTube, Oficina do Futuro, tem 9 vídeos, um deles mostra como é que faz um deploy do zero de uma aplicação, tá? Não lembro qual o número, mas a Oficina do Futuro no YouTube tem vídeos meus, por favor acessem. Que mais? É que aqui hoje a gente não pode fazer demo, tá? Eu preciso fazer demo, mas essa tecnologia a gente achou melhor fazer dessa forma. Existe em C Sharp, a pergunta do Alexandre, se tem exemplos em PHP, .NET, C Sharp. Não tem exemplos em C Sharp, tá? O que a gente tem aqui é o ASP.NET, né? Que roda em Linux. Né? Esse é o código aberto da Microsoft. Então, dentro dessas linguagens todas que eu comentei, a gente tem o ASP.NET. Tá? Em ASP.NET tem, em PHP com certeza tem, em Java tem, Node.js tem, e assim por diante. Eu não tenho C Sharp, tá? Pode ser que alguém desenvolveu alguma coisa em C Sharp, conseguiu chamar as APIs do Watson, não é difícil. E tem um exemplo por aí. Então dê uma procurada no YouTube, DeveloperWorks, pode ser que tenha alguma coisa, tá? Tô falando que não tem, eu não conheço, tá? Mas, legal. Alguém está me falando aqui que tem os tutoriais da Priscila. A Priscila é do meu time. A Priscila, se for a Priscila que eu estou pensando aqui, a Priscila, ela é do meu time, sim. A Priscila tem bastante coisa legal aí na internet. A Priscila está aqui na... Ô Priscila, você está na... Sacanagem. Ela mesmo que está comentando aqui, a Priscila está aqui. Legal.
Que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver se alguém tem mais uma pergunta. Priscila está aqui. Legal, Priscila. Obrigado aí. Priscila sabe tudo de Watson e Bluemix, hein, pessoal? Contacte a Priscila aí, Parodi. Felipe Dornelas também. Esse cara já é faixa preta em Bluemix, tá? Então fiquem de olho aí. Gente, obrigado. Acho que é isso. Não sei se tem alguém que tem mais uma pergunta. Ficamos por aqui. Espero que a gente tenha outras sessões, né? Para a gente, de repente, descer um pouco mais o nível, no bom sentido, né? E falar de outras coisas, tá? Espero ter dado uma visão geral. Acessem, não é complicado, gente. Bluemix.net, qualquer lugar, tem uma rede conectada wireless, internet, laptop na mão, bluemix.net, e dê uma fuçada lá, dê uma navegada nas APIs. Tem bastante tutorial aí na internet, no YouTube, DevelopWorks, aí no Google, famoso Google, né? Sabe de tudo. Que mais? É isso, tá bom? Agradeço e vamos ver, a próxima a gente tá por aí, tá legal? E me sigam, por favor, né? Eu preciso de seguidores e bastante like nos meus vídeos, legal, gente? Valeu, obrigado, um grande abraço para todos aí.